Que as nossas primeiras palavras sejam votos de bem-estar e harmonia para os que nos escutam durante o decorrer de mais um período de nossas atividades. Os nossos cumprimentos a Cajazeiras, à Paraíba e ao Nordeste. Então, sou a Giovana e eu tô aqui com o Manuel. E agora eu vou perguntar algumas coisas sobre o rádio e depois sobre a TV. Então, primeiro, como era a sua relação com o rádio na sua infância e na sua juventude? Giovana, era muito difícil lá no Nordeste. Eu nasci na cidade do Paraíba e rádio era muito difícil na época. Só existia um rádio que era do meu avô. Então a gente era adolescente, criança, mesmo adulto, ia na casa do meu avô ouvir rádio. E só tinha esse rádio que era ele. E era muito difícil. As coisas nem todo mundo tinha condição de ter, né? E era rádio a pila. Quando as pilas acabavam, ia comprar outras. E para televisão era mais difícil ainda. Por causa que na época não tinha. A primeira TV que eu vi ver foi na praça da prefeitura lá da minha cidade. O prefeito comprou e colocou lá para as pessoas assistir. Aquilo era uma festa pra gente, que morava no sítio, na fazenda, né? Na zona rural. A gente morava e ia para lá assistir na praça lá. Me lembro até o nome do prefeito da cidade, chamava Osório Luiz, comprou essa TV e colocou lá para todo mundo ver e ouvir lá, né, a TV. Era uns momentos difíceis. E sobre rádio também, na época era muito difícil, que nem eu falei. Lá, às vezes, na madrugada, a gente ouvia aquela rádio daqui de São Paulo, a Record, a rádio da Tupi de São Paulo, o locutor da rádio Oswaldo Bentil, Arlindo Beto, Zé Russo, tudo na época. Aí quando a rádio de lá entrava no ar, as daqui sumia devido às de lá próxima, tá ligada, né? E como você ouviu o rádio? Era com sua família? Era no carro? Não, Ana, isso era muito difícil, era lá na casa, a gente ia pra casa do meu avô, o rádio, né? Era lá em cima de uma... Vamos supor, se fosse uma mesinha, tava lá, a gente ia lá, ouvia, e depois que ele desligava o rádio, a gente vinha pra casa, a gente não tinha, ficava só na saudade pensando em ir no outro dia, que não tinha rádio na época. E do que você mais gostava do rádio? Ouvi, o pessoal antigamente gostava muito do rádio, da Voz do Brasil. A gente ouvia também música no rádio, tudo. Era uma diversão pra gente quando chegava lá, porque na zona rural nada disso tinha na época, né? Era tudo difícil. Mas a gente ouvia e ficava alegre, satisfeito quando ia aquele pessoal todo pra ouvir rádio. E você lembra de algum programa antigo que passava no rádio? Lá, pelo menos lá onde eu morava, eu lembro. Um programa que tinha na Rádio Difusora de Cajazeiras. O programa chamava o programa Josimar de Aquino, que era o locutor da rádio e fazia o programa. E me lembra de outro programa também que tinha na Rádio de Cajazeira, na Rádio Alto Piranha de Cajazeira. O programa, o locutor chamava Expedito Sobrinho, e ele era o locutor da rádio. E o nome do programa chamava Terreiro da Fazenda. E era um programa muito bom, todo mundo ligava o rádio e ficava assistindo na época, né? 5, 6, 8 pessoas se juntavam em família e ficavam assistindo. E você lembra de algum comercial, de jingles que tinha os produtos, aquelas musiquinhas? Não, o único programa que eu lembro de comercial que eles faziam na época era na época do Natal, tocando música de Natal. É as coisas que eu me recordo da época do rádio, né? E também tinha o programa às 6 horas da tarde, na difusora Rádio de Cajazeiras, e chamava o programa A Hora do Anjo. Era um programa que eu lembro que eles faziam para as pessoas ouvir, mas era um programa curto também, negócio de 2, 3 minutos, tipo um comercial. Só isso mesmo, me chego a lembrar também, né? Que faz um bocado de tempo também, que já estou com 61 anos, né? E o que de mais marcante você ouviu pelo rádio? Algum momento, alguma notícia que foi a mais marcante para você? Para mim, que é mais marcante, que o meu pai ouvia, minha mãe, eu acompanhava também, era a Voz do Brasil, que eles gostavam de ouvir muito na época. Era muito ouvido, o pessoal do Nordeste gostava muito. Que ainda hoje tem, né? Provável que ainda hoje tem a Voz do Brasil, né? Então, na época, meu pai gostava de ouvir muito e eu ficava acompanhando, né? A casa com 4, 5, 6 filhos, ficava junto com o pai e a mãe ali, ouvindo. A gente aprendeu muito com isso aí, ouvir, né? Por isso que até hoje eu lembro muito. Esta é a Voz do Brasil com o Jornal Nacional. Você chegou a ir à Copa, o jogo de futebol? Isso, uma pergunta muito legal, que é a Copa de 82. Nós andava em 8 a 10 quilômetros de a pé
para assistir o jogo da Copa na fazenda. E a televisão era preto e branco na época e era ligada a uma bateria de trator na época, que era tirar a bateria e ligava para a gente assistir o jogo da Copa. E a Copa de 96 também, eu assisti nessa mesma fazenda lá, tá? Que foi em 86. E foi a última que eu assisti lá e depois já viajei para cá e estou aqui até hoje, graças a Deus. E hoje em dia você ainda ouve rádio? Sempre. O rádio nunca deixou de ouvir. Eu gosto tanto de ouvir o rádio que se tiver um jogo transmitido na TV, eu estou vendo a imagem na TV, mas estou com fone de ouvido, escutando o mesmo jogo, a pessoa narrando o jogo pelo rádio. Sempre gostei do rádio e é de gostar para sempre, enquanto for vivo, né? E você já ouviu algum podcast hoje em dia? Não, eu sempre, quando ligo a televisão, vejo falando, mas não sou muito de acompanhar também, no caso, né? Pois é. E agora falando um pouquinho sobre a TV. Como que era a TV que tinha na sua casa, se você tinha, como vocês usavam? Não, lá no Nordeste, onde eu nasci e me criei lá, não tinha TV na época. Até eu viajar para cá, não tinha TV. A única TV que tinha era na cidade, que eu não falei que isso foi nos anos 80, né? As coisas eram muito difíceis, dos anos 60, 70, até o começo dos anos 80. Mas só que quando eu viajei para cá, na cidade, muita gente já tinha, né? Desses tempos para cá, como colocaram energia na zona rural, todo mundo, eu acho que quase todo mundo hoje já tem, né? Hoje as coisas já estão mais fáceis para esse lado, mas na minha época era muito difícil. TV, rádio na época era muito difícil. E você, quando conseguia assistir, você assistia com outras pessoas? Era só com você? Não, a gente assistia. Principalmente essa TV que eu te falei, que colocaram uma praça lá, ia todo mundo, adolescente, senhor, senhoras de idade, moça, rapaz, ia todo mundo ver que aquilo, no momento era uma diversão, né? Porque ninguém tinha em casa, aí, quando colocaram na praça, ia todo mundo. Só que é passado o tempo, depois começou, final dos anos 70 para 80, alguém na cidade foi comprando, quando eu viajei para cá, quase todo mundo já tinha bastante, mas assim mesmo era preto e branco, não era nada colorido na época, né? E o que você mais gostava de assistir na TV? Algum programa que você lembra que você gostava? Eu gostava muito do programa do Bolinha. Bolinha e Chacrinha, na época, era meus programas preferidos na época, né? Brasil, carinhosamente, boa tarde. Está no ar o Clube do Bolinha. Até às 7 da noite, apresentando o que você espera e gosta. E depois, mas bem pra cá, acho bem recente depois, o programa que tinha na Rede Globo também, os Trapalhões também, era muito bom na época, fez muito sucesso. Então eu sou dessa época, é a única coisa que, pra mim, na época eu gostava, né? Agora a juventude hoje já gosta de outras coisas mais novas que apareceu. Na minha época era isso mesmo. E de comercial, você lembra algum de TV que foi marcante também? Olha, Giovana, eu não... Do comercial da Brombil lembro muito bem também, da época. E a gente ouvia comercial também naquele tempo. Hoje a gente vê comercial passando na TV. E daquele tempo a gente ouvia comercial mesmo pelo rádio também. Rádio também. Ouvia muitos, né? Isso aí eu ouvia. E o que de mais marcante você acompanha pela TV? No dia 1º de maio de 94, foi isso mesmo, eu lembro, a morte de Ailton Senna. Eu estava assistindo a corrida aqui mesmo, onde eu moro aqui na casa do meu cunhado, e eu lembro da batida lá, e Galvão Bueno deu a notícia, né? Morreu o Ailton Senna do Brasil. No momento eu não sabia que ele tinha morrido, que eu vi a batida, né? E o carro rodando na pista. Mas imediatamente aí Galvão Bueno deu a notícia na época, e eu fiquei muito comovido com aquele. O país todo ficou todo comovido. E você assiste TV atualmente, né? O que você mais gosta de ver hoje em dia? Hoje eu gosto de ver muitos programas de televisão, principalmente meu Coringão jogando, né? Eu gosto de programa de televisão, de editório também, eu assisto bastante. E jornal, informação, né? A gente vê na TV, jornais, é muito importante. Só que hoje está mais moderno, né? Hoje a gente não... De primeiro, Milton, quando a gente estava vendo isso aí, a gente se interessava muito, porque só tinha aquilo para vir, né, Giovana? Hoje não. Hoje é um comercial num canto, é uma TV ligada, vamos supor, na Globo, outro no SBT, outro na Record. Então a gente fica mudando de canal e fica vendo as informações ou mudando e vendo os programas. Mas de primeiro mais isso era aquele programa mais demorado, entendeu? Que falei.
programa do Bolinha, que era muito tempo, o do Chacrinha também era muito tempo, né? Então a gente assistia isso aí, ficou muito marcante isso aí para mim, né? E você acompanha vídeo no YouTube ou alguma outra plataforma? Acompanho alguns também no YouTube. Eu trabalho o dia, chego em casa à noite, aí põe no YouTube para ver o programa do Neto, da Renata Fã, do aquele outro lá que trabalha também, do Ulisses, gosto daquele narrador, e de todos, né? E daí por diante. Sempre eu estou acompanhando, porque o dia eu estou trabalhando e quando eu chego em casa vou ver alguns programas no YouTube. Foi isso, é isso. Só isso mesmo? Tá. Legal.